Seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos de volta para mais um momento de estudo que você já sabe, tem bastante conteúdo. O tema de hoje é o Simples Nacional e a Lei Geral. Pessoal, nós sabemos já que todos nós precisamos contribuir para o país, pagando impostos, tá? Seja pessoa física ou então pessoa jurídica, as empresas. E por falar nelas, as empresas, elas recolhem os tributos de acordo com o seu porte e a sua operação, ou seja, cada uma de acordo com o seu tipo de operação em si. Para as pequenas empresas, o governo criou categorizações e enquadramentos diferenciados para haver um auxílio aí. E você sabe como que funciona a tributação das pequenas empresas? Bom, se você não sabe, eu vou te ensinar agora. Vamos aprender juntos também esta parte. O Simples Nacional foi instituído através de lei. Nós vamos falar sobre ele, o Simples Nacional. Ele é conhecido também, pessoal, como Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Então vamos falar sobre ele, né? O Simples Nacional. Você vai dar uma estranhada porque tem um nome enorme, olha só. O Simples Nacional, ele tem um nome enorme em si. Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Então, resumindo, Simples Nacional. Uau, que tamanho, hein? Mas é fácil, ó. O Simples Nacional, pessoal, é um sistema especial de recolhimento de impostos para facilitar para as microempresas e empresas de pequeno porte, tá bom? Ele entrou em vigor lá em 2006, mas não é qualquer empresa que pode ser Simples Nacional, não, viu? Tem algumas exceções e aqui para frente nós veremos. Os impostos e as contribuições federais são pagos em uma alíquota só mensalmente, tudo reunido, onde depois são separados e aí são direcionados para as esferas federal, estadual e municipal, conforme o caso, cada tipo de empresa, tudo bem? A sua alíquota aumenta proporcionalmente ao faturamento da empresa no ano. Legal, não é? Vamos entender um pouco mais sobre esse Simples Nacional e falar sobre a alíquota mensal. Gente, o que é essa alíquota mensal? A alíquota mensal única. Ela é uma só, ela é reunida a ser paga e ela engloba os seguintes tributos. Então, resumindo, a alíquota mensal, vou voltar a tela aqui para mim, ó. Vamos lá. A alíquota mensal é uma única alíquota que ela engloba várias outras, ou seja, ela tem várias ali embutidas e o pequeno empresário ou microempreendedor ali, ele acaba aqui pagando uma só e depois isso é redirecionado. Então, vamos entender quais são estes tributos englobados. Primeiro, o imposto de renda de pessoa jurídica, conhecido como IRPJ, o imposto sobre produtos industrializados, você já deve saber também, o IPI, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, contribuição para o PIS ou PASEP, dependendo do caso, contribuição para o Instituto Nacional de Seguro Social, esse você conhece, o INSS, a cargo da pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica que paga. O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre também prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Uau, que alíquota é essa? É o ICMS, esse tributo é o ICMS, esse imposto. E também nós temos o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que chamamos de ISS, a sigla, tá bom? Só que tem um detalhe, pessoal, preste atenção. As empresas no Simples Nacional, elas estão isentas, ou seja, não precisam pagar contribuições de terceiros que incidem sobre a folha de pagamento. Quais são essas contribuições de terceiros, professor, que o Simples Nacional não precisa pagar, estão isentos? Senai, Senac, Sesc, Sebrae, etc. Existem outras exceções que precisam ser consultadas. Então, para resumir este quadro aqui, nós temos vários impostos reunidos em uma única alíquota, que é essa que vai ser paga pela empresa enquadrada no Simples Nacional. Mas existem exceções e todos os casos precisam ser consultados. Por quê? Não é toda empresa, como nós acabamos de ver, que pode ser enquadrada no Simples Nacional. E a pergunta, professor, vem aí, hein? Vamos lá. E o valor a ser pago, gente? O que se paga? Quanto se paga de tributos aqui no Simples Nacional? Bom, vamos lá. A alíquota mensal do Simples Nacional
incide sobre a receita bruta e pode variar tanto da função como atividade da empresa, como também o seu nível de faturamento, tá bom? Então ele pode variar de acordo com a atividade ou nível de faturamento. Para determinar a alíquota mensal do Simples Nacional, deve-se observar o quê? O faturamento acumulado pela empresa nos últimos 12 meses. Então, esse valor também pode variar, porque eu tenho que olhar o faturamento ali dessa empresa, né, a receita bruta, nos últimos 12 meses em si. Então, vamos a um exemplo com uma tabela referente a empresas de comércio. Vamos lá, ó. Na primeira coluna verde, nós temos ali, ó, receita bruta total de 12 meses, né, um período de um ano, em reais. E nós temos na segunda coluna a alíquota a ser paga e parcelas a deduzir, o quanto você pode deduzir. Então vamos entender esse quadro. De acordo com, nessa tabela aqui, de acordo com a receita bruta dos últimos 12 meses do ano, a empresa vai se enquadrar, ou seja, de acordo com o faturamento que ela tiver nesses 12 meses, que estão sendo citados, ela vai se enquadrar em uma linha ali de faturamento. Vai corresponder ao tamanho, né, o número, a porcentagem da alíquota que ela vai ter que pagar e um valor a deduzir. É como se fosse assim, para um fechamento de conta que o governo deixa pré-estabelecido. Então vamos lá. Na primeira coluna ali e na segunda linha, ó, na linha marronzinha ali, ó. Até 180 mil reais, ou seja, empresas que faturam, que têm uma receita bruta em 12 meses de até 180 mil reais, avança uma coluna, ela vai pagar 4% desse valor referente ao Simples Nacional. Parcela a deduzir? Nenhuma, zero. De 180.001 centavo a 360 mil reais, 7,3%. E ela vai poder deduzir desse valor a ser pago 5.940, tá bom? E aí vai sucessivamente até o limite que nós temos para esse enquadramento. Olha a última linha, de 3.600.001 centavo a 4.800.000 de faturamento ali de receita bruta, ou seja, vai pagar uma alíquota ali de 19%. E no máximo de parcela a deduzir, 378 mil reais. Tudo bem? Essa tabela não precisa ser decorada nem nada. Existem outras tabelas, por exemplo, assim como essa é de comércio, temos para a indústria, prestação de serviços, etc e tal. Então esse é apenas um enquadramento para você saber o quanto, o valor para ser calculado ali que vai ser pago, tá bom? Vamos calcular um exemplo? Vamos lá então, que aqui tem que aprender. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo de um restaurante, que é um tipo de empresa comercial. Preste atenção nesses dados, hein? Um restaurante com uma receita bruta mensal de 200 mil. Então, mensalmente, a sua receita bruta é de 200 mil reais. Quanto ele recolherá sendo Simples Nacional? Vamos lá? 200 mil reais ao mês é a sua receita bruta. Vamos calcular deste restaurante. Leia comigo e com atenção. Pela tabela do Simples Nacional, que a gente acabou de ver, se a empresa tiver o mesmo faturamento todos os meses, ou seja, redondinho ali, para facilitar o cálculo, 200 mil reais por mês, o seu faturamento anual, ou seja, 200 mil vezes 12, dará 2.400.000. Tudo bem? Nesta faixa, para enquadrar na nossa tabelinha lá de comércio, a alíquota mensal de imposto a pagar é de 14,3%. E, correspondentemente, temos ali a parcela a deduzir, 87.300. Vamos à tabela. Onde está a empresa, onde se enquadra a empresa que fatura anualmente ali, igual ao restaurante, 2.400.000? Ela está na faixa de 1.800.001 centavo até 3.600.000. Por isso que corresponde à alíquota 14,3 e tem ali deduzir pouco mais de 87 mil reais. Tudo bem? Então vamos aqui fazer o cálculo da alíquota que vai ser paga por este restaurante. Vamos lá? A alíquota efetiva é igual a 2.400.000. O que é isso, professor? Faturamento anual do restaurante. Vezes o 14,3%. Lembrando que para fazer o cálculo eu tenho que colocar ele em forma de decimal, 0,143. Menos, ou seja, eu vou retirar desse cálculo os 87.300, que é da parcela a deduzir. Feito esse cálculo, eu vou dividir por quem? Pelo faturamento bruto anual da empresa. A alíquota efetiva, então, fazendo todo esse cálculo, vai dar igual a 0,107, que é o mesmo que 10,7%. Então, o imposto
para a gente verificar como vai ser. Calculado ali vai ser, o imposto é igual a R$200 mil vezes 0,107. Vai dar 21.325. Portanto, a empresa deverá pagar de Simples Nacional R$21.325. É um exemplo de restaurante, tá bom? Mas atenção, tem algo importante aqui que você precisa saber. Nem toda empresa, vamos voltar nesse assunto, pode se enquadrar no Simples Nacional. Não é porque é uma alíquota toda ali comprimida, né, colocada vários impostos juntos, que toda empresa vai poder enquadrar. Quem que não pode enquadrar? Agora aqui na sua tela já, ó. Por lei, alguns tipos de empresa que, por terem determinadas características, não podem se enquadrar no Simples Nacional, independente se tem uma receita bruta que se enquadre naquela tabela nossa, tá? Quais empresas são? Empresas da área financeira, empresas que têm um sócio domiciliado lá no exterior, que moram fora do país, que importem combustíveis, ou combustível, né, melhor dizendo, que possuam débito com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou com as fazendas, tá? Secretaria da Fazenda, Receitas, etc. Empresas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, tá? Empresas que prestem serviços de transportes intermunicipal e interestadual com passageiros, tá bom? Que exerçam atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas, tá vendo? Essas aqui não podem ser enquadradas no Simples Nacional. E algo importante, antes de optar pelo Simples Nacional, deve-se verificar se a atividade da empresa oferece esta possibilidade, tá bom? Tem que ser verificado isso daí, certo? Gente, quanta coisa, hein? Quanta coisa que nós aprendemos aqui falando sobre o Simples Nacional e a Lei Geral. Pois é, eu acredito que tem muita coisa que ainda nós temos que perguntar a algum especialista da área. Sabe por quê? Porque o especialista da área vai trazer todos esses dados atualizados. Então, você que for abrir a sua empresa ou então você precisar de um auxílio quanto a isso, procure um profissional da área. Sabe por quê? Porque ele vai ter essas informações bem atualizadas. Vai que algum desses índices ou essas porcentagens, essas alíquotas tenham se atualizado depois dessa aula nossa, não é verdade? Pois bem, aprendemos bastante. E eu vou te dizer, se tem alguma atividade neste curso aqui, para este assunto que a gente acabou de ver, faça as atividades, tá bom? E olha, depois de bastante estudo aqui, de bastante conteúdo, eu vou me despedindo. E a gente se vê no próximo estudo, tá bom? Tchau, até mais, pessoal!